Paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz com Jesus nessa noite. Você está feliz? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Confesso que é estranho ministrar sobre uma pessoa que tem o mesmo nome da gente, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Esther, capítulo 4, e o verso 14. Esther 4, 14. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fostes nomeada rainha da Pérsia? A igreja pode se assentar? Quem sabe se não foi para este dia, para este momento, que fostes nomeada rainha da Pérsia? Muitas vezes, nós passamos um bom tempo da nossa vida sem saber aquilo que realmente o Senhor quer fazer conosco. Meu Deus, qual é o teu propósito? Será que o Senhor me chamou somente para estar esquentando o banco na igreja? O que o Senhor quer comigo? E às vezes o Senhor vai dando sinais daquilo que Ele quer e a gente não consegue enxergar. E nós não somos os únicos, porque a Bíblia diz que durante 3 anos os discípulos andaram com Jesus, eles andaram com Deus. E Jesus ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. E eu vejo que os últimos capítulos de João, Jesus ele pega para relembrar os discípulos daquilo que é mais importante. Da humildade, que ele lavou os pés dos discípulos. E em João capítulo 15 ele fala: eu quero que vocês se lembrem que eu vos chamei, eu vos nomeei, e tem um motivo, é para que vocês vão e deem frutos. Eles não podiam se esquecer do motivo para que eles foram chamados. Porque outrora, mesmo com Jesus, eles acabaram se confundindo no seu chamado. Um dia, a mãe dos 2 filhos de Zebedeu chegou e falou: Senhor, o Senhor vai ter o teu trono, coloca meu filho um à sua direita e um à tua esquerda. E Jesus falou não. Eles achavam que eles seriam estrelas, mas Jesus disse: o seu chamado é para outra coisa, é para dar fruto, não é para ser estrela. E muitas vezes o Senhor tem que nos lembrar do porquê que Ele nos chamou, qual é o motivo, o que o Senhor viu em mim. No Salmos diz: Senhor, se o Senhor olhar para mim, talvez o Senhor não vai encontrar nada de bom. E nós em nós mesmos, nós não temos nada de bom, mas nós somos tesouros de barro. E quando o Senhor coloca o seu tesouro dentro de nós, nós somos vasos de barro. Quando o Senhor coloca o seu tesouro dentro de nós, nós passamos a ter valor. Não por causa de nós, mas por causa daquilo que o Senhor fez por nós. E muitas vezes nós oramos a Deus, eu já orei muito assim, falo: Senhor, eu queria viver teu propósito, eu queria que o Senhor me levasse a lugares altos, e o Senhor começa a nos levar. Mas nós esquecemos que para ir ao propósito de Deus, muitas vezes nós temos que descer. E o Senhor começa a nos amassar, o Senhor nos leva na olaria. Por quê? Os planos de Deus não dependem somente do nosso querer. O Senhor fala que, como Ele disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes, Jeremias, que você fosse formado na barriga de tua mãe, eu te chamei as nações por profeta. Então nós já nascemos com um propósito determinado por Deus para as nossas vidas. E a única pessoa capaz de fazer com que esse propósito não seja cumprido, somos nós. Porque o Senhor espera de nós uma resposta. E muitas vezes, Satanás ele tenta interromper e frustrar, os propósitos de Deus.
E eu acho engraçado, olhando para a vida de Jesus, como que o inimigo quer inverter as situações. E é isso que ele faz muitas vezes na nossa vida. Vocês lembram quando Jesus estava lá em Mateus capítulo 4, por exemplo, na tentação? O que o inimigo falou para ele? Se você é filho de Deus, se lança daqui. Levou ele lá no alto do pináculo e falou, se lança daqui, mostra que você é filho de Deus. Mas não era o momento. E Jesus sabia que ele não podia dar aquele passo errado. E Jesus falou não. E depois, quando estava próximo de Jesus morrer, de Jesus ir à cruz, que ele falando para Pedro, né? Eu vou à cruz. Pedro falou, não, Senhor, de modo algum. Aí Jesus repreende Satanás, que achou lugar na vida de Pedro, e fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Agora que é o momento de eu mostrar que eu sou filho, você não quer que eu faça aquilo que eu vim a fazer? Porque muitas vezes, aos olhos humanos, mostrar que é filho de Deus é você estar por cima de tudo. Mas Jesus nos ensinou que naquele momento era ele tomar a cruz. E ele disse que o filho do homem veio para destruir as obras de Satanás. Foi para isso que o Senhor se manifestou. E muitas vezes nós estamos sendo moldados por Deus, passando por um processo, e nós não entendemos. E todo o processo de Deus na nossa vida leva tempo. Nós somos acostumados ao micro-ondas, ao fast food, nós somos acostumados a tudo rápido. E quando o Senhor leva tempo para nos dar algo, para fazer algo na nossa vida, nós já começamos a ficar incomodados, né? Porque não acontece, cadê, Senhor? Cadê as promessas? Onde está, meu Deus? Mas que nós possamos ter paciência e discernimento. Aonde a gente leu aqui na palavra do Senhor, conta a história de uma jovem. Essa jovem, ela foi escolhida por Deus para um propósito. O nome dela era Radassa. E por causa que alguém perdeu o lugar, alguém perdeu a posição, o Senhor, sondando o coração dela, achou quem pudesse substituir. Essa jovem passou a se chamar Esther, ali, que era o seu nome persa. E olhando para a vida dessa jovem, eu fico imaginando por que é que Deus permitiu que essa jovem perdesse pai, perdesse mãe tão cedo e fosse criada por seus primos. Nós não sabemos, mas era o propósito de Deus. Muitas vezes nós passamos coisas na nossa vida, por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que já veio essa pergunta na sua cabeça? Por que é que Deus permitiu que eu passasse por tal coisa? Ele poderia ter feito ela virar rainha com mãe, com pai, mas o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. E Esther perde pai, perde mãe, é criada órfã, e ela tinha tudo para crescer revoltada com Deus, porque já não basta tirar um, me tirou os dois. Ela tinha tudo para crescer achando que ela era mal amada, que Deus não gostava dela. Por que que Deus permitiu que ela crescesse sem pai e sem mãe? Porque o amor do primo ela tinha, mas que amor substitui amor de pai e amor de mãe? Nenhum amor substitui o amor de pai e o amor de mãe. E essa menina cresceu sem pai e sem mãe. Mas Deus colocou na vida dela um Mardoqueu. Alguém que a amava, que a adotou como filha. E alguém que queria vê-la ir para frente. E muitas vezes nós precisamos de Mardoqueus na nossa vida. De pessoas que orem por nós, pessoas que nos impulsionem, que falem para a gente, você vai conseguir. Porque é muito mais fácil nós conseguirmos pessoas que falem para nós, não, como aqueles 10 espias, a terra é boa, porém tem gigantes. Só 2 falavam, gente, vamos. Se o Senhor se agradar de nós, a gente vai tomar a terra. E eles deram ouvidos àqueles que estavam falando negativamente. E Mardoqueu, na vida de Esther, ele tinha uma paternidade espiritual, assim como nós precisamos ter a maternidade, a paternidade espiritual, de adotar uma pessoa, de ajudar essa pessoa, alavancar essa pessoa. Eu tenho um exemplo ali que não é a única, mas eu adotei a Aninha para mim, né? Peguei ela para ensinar piano, por exemplo. Ana, vamos aprender. E não só ela. Mas eu até comentei uma vez, eu falei assim, eu não sirvo para dar aula de piano, porque eu não consigo, se fosse eu já falava todo o meu conhecimento em 2, 3 aulas e eu ia ficar sem ganhar, né? Porque eu já quero que aprenda tudo que eu sei, não sei muita coisa, né? Porque eu não consegui fazer anos e anos de aula, mas o que eu sei eu quero que você aprenda. Isso também serve para a nossa vida.
E lá no meu serviço, por exemplo, eu trabalhando ali, quando eu ia entrar de férias, eu ensinava tudo do meu departamento para uma certa pessoa. Toda vez, toda dúvida, eu ensinava. É assim, 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 assim. E quando ela ia entrar de férias, ela sempre retia. Porque o prazer dela era quando ela voltasse, eu ouvir a chefe falar: pelo amor de Deus, você de férias, esse poço cai. Era esse o prazer. Mas esse é o meu jeito. Se eu sei, eu vou ensinar. Não vou deixar a pessoa sem saber porque eu tenho medo da posição. Aí é com a pessoa e Deus. E Mardoqueu, ele tinha esse amor por Esther como um pai, não como um primo. E é isso que o Senhor deseja, que nós tenhamos esse amor, que nós pegamos pessoas para serem nossos filhos espirituais, coloquemos debaixo do nosso joelho, oremos, intercedemos. Porque quando é na nossa casa, é mais fácil, né? A gente ora, a gente busca, a gente jejua. Quando é na casa do outro, a gente ora uns 5 minutinhos, está bom. E Esther, ela foi levada ali para o harém. E uma das coisas que ela precisou aprender no seu chamado, o silêncio. Ele falou para ela: você não pode falar que você é judia. E ela precisou segurar essa informação. E muitas vezes nós perecemos porque nós soltamos coisas demais. Às vezes o Senhor está plantando coisas no seu coração que ainda são sementes. E aí você vai e você solta. E daí não dá certo, você fala que é olho gordo. Mas olho gordo não existe. Não é o olho gordo, é um mundo espiritual. É um mundo que está nos rodeando, que quando a gente fala, a nossa palavra lançada é como a flecha, ela não volta. Muitas vezes o Senhor está dizendo: eu ainda estou gerando dentro de você, você sai falando, e depois não acontece. Ah, porque colocaram olho gordo? Porque Deus não foi fiel naquilo que Ele prometeu, mas o Senhor está dizendo: espera mais um pouquinho, é hora de se calar. E talvez você está no momento de se calar agora. Que às vezes a gente fala. Ai, mas eu tenho um marido dentro de casa que eu não aguento mais. E eu falo. Talvez ele também não aguenta mais te ouvir. Talvez quem está precisando te ouvir agora é o Senhor. Talvez o teu filho, ele não aguenta mais ouvir tanto. Talvez quem precisa ouvir agora é Deus. Dobrar os seus joelhos, orar. Agora talvez seja o momento de se calar. E ela ali, de repente, Amã, ele, por ódio de Mardoqueu, vocês conhecem a história, ele forja um plano, e eles veem que o povo de Israel está prestes a ser aniquilado. Mardoqueu vai, pede socorro a Esther. E Esther, talvez naquele momento ela tenha pensado: então foi para isso que Deus me chamou um dia. Ele olhou para mim, gostou de mim e falou: você vai ser rainha. E ela estava lá, gente, tinha banho de beleza, tinha tudo. E às vezes a gente está no sossego da nossa vida, amém, é aqui que o Senhor me quer. E de repente vem a má notícia, de repente vem algo para nos estremecer. E ela recebeu aquela notícia que os judeus estavam a ponto de ser aniquilados. Mas ela sentiu o quê? Medo. Medo porque o rei não chamava ela já fazia muito tempo. E eles tinham uma lei, que se o rei não me chamar e eu entrar na presença do rei, e ele não estender o cetro para mim, eu vou morrer. E Mardoqueu também, que representa o Espírito Santo, ele nos lembra de tantas coisas. Ele nos lembra de quem éramos nós quando o Senhor nos chamou. Lembra quando Natã falou para Davi: Davi, hoje você é rei, mas eu te tirei da malhada. Será que hoje você pode se lembrar de onde o Senhor te tirou? O que o Senhor fez na tua vida? Será que hoje nós podemos nos lembrar das coisas boas que o Senhor nos deu? Porque é muito mais fácil nós lembrarmos das coisas negativas. Porque as coisas negativas formam feridas. E feridas doem. Mas as coisas positivas que o Senhor nos deu, nós não podemos esquecer. E Natã fala para Davi: eu te tirei da malhada, eu te tirei do campo, eu te coloquei aqui. Fui eu, não foi o homem. Porque pelo homem eles nunca teriam escolhido Davi. Ele não tinha perfil para estar ali. E Mardoqueu, como o Espírito Santo, ele lembra a Esther: Esther, você é judia, você não está protegida nesse palácio, por essas paredes. Não é só porque você é casada com o rei que você está protegida. A tua proteção vem do Senhor.
Mas se você negar a sua identidade neste momento, você vai morrer. Então muitas vezes nós precisamos focar no alvo certo. Porque a gente começa a focar no alvo errado e dizer assim, não, isso não. Eu fui chamada para ser cabeça e não cauda. E aí a gente acaba não conseguindo servir o nosso irmão. Porque Deus não me chamou para isso, mas Deus nos chamou para servir uns aos outros. E ele relembra a Esther que ela não está protegida pelo palácio, a proteção dela vem do Senhor. E se ela fizer alguma coisa, ela tem esperança. Se ela não fizer, ela vai morrer. Muitas vezes, e a Esther ela fala, então vão e vamos nos reunir, vamos, dar um tchan na cabeça dela. Vamos orar 3 dias, jejuar 3 dias. Às vezes ela imaginou que ela estava sozinha naquele momento, como muitas vezes a gente imagina que a gente está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. O inimigo quer nos mostrar que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. Até quando realmente o homem nos abandona. Como Jesus, quando ele foi orar e chamou os discípulos e disse, ficai aqui, orai comigo, eu estou muito angustiado. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. A Bíblia diz que os anjos estavam servindo o Senhor. Então, se o homem da terra nos abandona, o Senhor não nos abandona. E quando Ele abre os nossos olhos, que nós possamos ver, como aquele moço viu, um exército. Ele falou, Senhor, abre os olhos do moço. Ele está achando que nós estamos sozinhos. Mas abre os olhos dele, e ele viu um grande exército de carros de fogo, de cavalos de fogo, posicionado para defender. Porque o Senhor, Ele manda um exército para defender o seu povo. Porque o Senhor é a nossa defesa. O Senhor é o nosso auxílio, é o nosso escudo, é o nosso grandíssimo galardão. E Esther, após 3 dias, cheia de coragem, ela foi falar com a pessoa certa. Ela podia sair falando, meu Deus, eu sou judia, agora o que eu faço? Não. Mas ela foi revelar para a pessoa certa. E muitas vezes, o Senhor, Ele nos fala que nós precisamos revelar, falar com a pessoa certa, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem, meu marido estava vendo, eu fui xeretar o que ele estava vendo. E eu fiquei muito angustiada, porque eles estavam mostrando que eles queriam ensinar coisas ilícitas nas escolas para as crianças de 6 anos. E eu comecei a contabilizar, se isso ainda está em pauta, até os meus filhos terem 6 anos, vai dar muito tempo disso entrar nas escolas. Aí você fala assim, mas agora você sentiu, porque você está esperando o bebê. Não, Deus sabe. Muito antes, só quando eu sonhava em engravidar, eu já chorava pelas crianças do Brasil. Agora que eu choro o dobro. Agora eu choro o dobro. E aí eu comentando com ele, falei, meu Deus, quando nós estiver com 6 anos, o que a gente faz? Dinheiro para pagar a escola particular, a gente não tem, que a gente pode fazer, né? Uma escola particular cristã, nem tem aqui em Leme. Aí ele falou para mim, não, mas vamos orar que os nossos está guardado. Mas a questão não é os nossos, a questão não é os meus, a questão são todos. E eu fiquei muito, muito angustiada, e eu orei com ele falou, vamos orar. E nós oramos, nós choramos, daí ele levantou, eu levantei também. Me deitei, mas eu fiquei incomodada. E o Espírito Santo falando, eu ainda não terminei contigo, volta. Aí eu voltei, orei mais um tempo, chorei muito. E aí eu, questionando com ele antes da oração, eu falava assim, meu Deus, por que é que eu fui nascer nesse tempo? Por que é que eu não nasci antes? Por que é que eu não nasci na época da igrejinha azul, que todo mundo fala? Eu não queria ter nascido nesse tempo de escassez. Por que Deus me fez nascer nesse tempo? E eu muito desesperada. Depois eu orei. E o Senhor falou para mim, é porque eu preciso da tua oração nesse tempo. Eu precisava da tua oração de intercessão nesse tempo. E muitas vezes a gente não entende o tempo que nós estamos vivendo. Meu Deus, por quê? Por que eu estou vivendo esse tempo? Deus tem algo nisso, Deus tem um propósito. E muitas vezes nós não vamos entender agora, nós vamos entender depois. E Esther se dirige à presença do rei. E o rei fala para ela, Esther, o que você quer? Ele estende o cetro para ela e diz, até metade do reino eu vou te dar. E eu fico olhando na Bíblia, para quantas pessoas Jesus falou assim, que queres que eu te faça? Porque Deus, Ele não pergunta para qualquer um, que queres que eu te faça?
Essa pergunta de Deus é para mim, é para você, é para a noiva. O que queres que eu te faça? E o Senhor pergunta nesta noite: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque é uma pergunta perigosa, se dada a qualquer pessoa. Ah, mas como você prova isso? Eu provo isso pela palavra de Deus. Um dia, o rei Herodes deu um banquete. E ali, Salomé foi dançar diante do rei. E ele se agradou da dança dela. Da mesma forma que o rei se agradou da presença de Esther. E o rei Herodes falou o que para ela? Alguém lembra? O que queres que eu te faça? O que você pedir eu te dou. Só que Salomé não era dirigida pelo Espírito de Deus. Ela era dirigida pela carne, pela sua própria vontade. Esther, ela tinha o Mardoqueu do seu lado. Ela tinha o Espírito Santo do seu lado. Tinha alguém para impulsionar e dizer: você consegue. Fica nesse caminho, que esse caminho é caminho de vida. Então ela tinha conselho de vida. Salomé não pediu na hora, ela foi pedir conselho para sua mãe. E quantas vezes nós deixamos de pedir conselho para o Senhor? Eu vou ver o que o meu vizinho tem a me falar, que não tem nada com Deus. Eu vou ver o que o youtuber influencer tem a me falar. Porque hoje em dia é muita influência, mas poucos são Mardoqueus. E ela foi a sua mãe, e a sua mãe orientou: pede a cabeça de João Batista. Porque o conselho, quando não vem do Senhor, é conselho de morte. Esther, ela se posicionou para morrer em favor de um povo. E Salomé se posicionou para matar o profeta de Deus. Então, de onde nós temos tirado conselhos para a nossa vida? O que nós temos ouvido na nossa vida? Quem que nós temos escutado? Às vezes pessoas que nós imaginamos que só tem nome de que é e que não é. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E Esther, até aquele momento, enquanto ela não estava no palácio, ela era uma flecha, sendo forjada. E enquanto ela estava no palácio, ela estava posicionada no arco. E agora era a hora de ser lançada. E quando ela vai ao rei, e ali ela entendeu que aquele momento era o momento que Deus tinha preparado para ela. Não é porque Deus olhou para ela e falou: quero te fazer rica. Porque hoje em dia a gente acha que Deus simplesmente, se Ele quiser, amém, né? Mas se Ele nos fizer ricos, tem um propósito também. Não é só para você ficar com a sua conta gorda de dinheiro. E Ele fez ela rainha. E o propósito que ela não entendia, que ela achou que era só para tomar banho de ervas aromáticas e ficar bonita. Não, o propósito é esse: salvar o meu povo. Porque o inimigo se levanta com fúria quando a nossa bênção está chegando. Se você estudar a história, este momento de Esther, o povo já estava voltando. O povo que tinha sido exilado já tinha voltado 2 levas lá para Jerusalém. Ela ainda não tinha voltado. O inimigo fica furioso com aquilo, porque aquilo era vitória. Aquilo era sinal de que a promessa de que o Cristo que ia nascer em Belém, ia nascer. Então o inimigo se levanta com fúria, através da vida de Ramã, para tentar exterminar o povo de Deus. E o Senhor nos pergunta nesta noite: o que você deseja? Se você deixar que a mãe de Salomé, que é o espírito do mundo, fale com você no seu coração, muitas vezes a raiva vai falar mais alto. Muitas vezes o próprio Deus nem nos pergunta isso, porque se Ele nos perguntar no momento de ira: o que você deseja? O que eu desejo? Para essa mulher que ela levou meu marido embora, que ela morra. É isso que eu desejo. O que eu desejo para essa pessoa que falou mal de mim? Eu quero que ele pague 7 vezes o que ele está me desejando. Mas o Senhor não nos ensina dessa maneira. O Senhor nos ensina que se nos baterem numa face, dê a outra. E neste momento, o Espírito Santo fala conosco: aquilo que você deseja eu vou te dar. Mas que nós possamos prestar atenção naquilo que nós pedimos. É para a honra de Deus? É para a glória de Deus? Vai nos fazer crescer espiritualmente? Vai trazer vida para outras pessoas? Então eu vou te dar. Se Esther tivesse parado no tempo, porque Deus não me ama, Deus tirou meus pais, Deus não tinha cumprido esse propósito na sua vida. Mas ela não parou no tempo, ela se deixou o propósito de Deus fazer na sua vida. Porque muitas vezes a gente para em um momento da nossa vida, porque fulano falou mal de mim, porque ciclano me traiu, e este momento quer nos paralisar. Mas o Senhor hoje diz para nós: toma tudo isso, toma a tua cama, toma tudo isso e vai.
Levanta-te e anda, não fica parado. Não fica olhando para aquilo que te fizeram, não fica olhando para aquilo que te aconteceu. Porque aquilo que te aconteceu não era da vontade de Deus. Você acha que Deus queria que você sofresse? Mas Deus tomou isso como um propósito. Como o rei Davi, não era da vontade de Deus de forma alguma que Davi se deitasse e adulterasse com Batseba. Mas depois que eles tiveram o filho, que o filho morreu, e Deus viu a humilhação, Deus viu que o Davi caiu numa cilada, o Senhor deu Salomão. E através de Salomão, o nosso Cristo, na linhagem de Salomão, veio a este mundo para nos salvar. Porque o Senhor, Ele pega aquilo que era para a nossa morte e Ele transforma em vida. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e peço que os irmãos continuem orando por mim.